Vamos de apuração por aqui. Essa decisão do governo de Donald Trump de mudar a classificação de PCC e Comando Vermelho confirmou um cenário que já vinha sendo monitorado pelo Ministério da Justiça nos últimos meses. A preocupação não estava apenas no campo da segurança pública, mas também nos efeitos econômicos e financeiros que a medida pode produzir sobre empresas, seguradoras e investigações em andamento aqui no Brasil. Entre os principais receios está um impacto sobre o mercado de seguros e resseguros. E eu explico. Como boa parte das seguradoras depende de empresas estrangeiras para dividir riscos, a avaliação é que essa nova classificação pode aumentar exigências de controle e elevar a percepção de risco sobre operações. O temor é que empresas internacionais passem a considerar determinadas operações no Brasil mais sensíveis diante da presença de grupos agora enquadrados como terroristas. E vem as consequências. Isso tende a elevar o custo do resseguro, que é um mecanismo usado para compartilhar riscos e pode acabar sendo repassado ao preço final de apólices, financiamentos e outras operações de crédito aqui no Brasil. Tem também um outro temor discutido dentro do governo, envolve possíveis reflexos sobre a estrutura de investigação já existente no Brasil. Integrantes da segurança pública argumentam que órgãos brasileiros como o Ministério Público, Polícia Civil, já possuem equipes especializadas em monitoramento de organizações criminosas e a avaliação é que essa nova classificação pode gerar uma sobreposição de estruturas. Pode ampliar disputas de competência, aumentar pressões por mudanças nos mecanismos de cooperação internacional. E o impacto também pode alcançar investigações que já estão em andamento no Brasil. Essa classificação amplia instrumentos internacionais para rastrear recursos e aumenta a atenção de instituições fora do Brasil, estrangeiras, sobre operações contra esses grupos. E aí, nesse contexto, a atenção é voltada a casos que envolvem suspeita de lavagem de dinheiro e eventual relacionamento entre instituições financeiras e integrantes do crime organizado. Isso inclui linhas de investigação relacionadas a um caso que a gente sabe bem que está sendo investigado, o Banco Master, e ele já vinha sendo acompanhado por autoridades brasileiras em apurações sobre movimentações financeiras e possíveis conexões com estruturas do crime organizado. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que a decisão dos Estados Unidos é uma tentativa do clã Bolsonaro, foi o termo utilizado pelo vice-presidente, de desviar a atenção do escândalo do Master. Vamos ouvir. O que eu lamento nesse episódio aí que você se referiu é que, infelizmente, membros do clã Bolsonaro pensam mais em si do que no país. Então, para sair desse tema do Banco Master, o maior caso de corrupção e sonegação de tributos, aí ficam gerando factoides, aí, fatos novos para desviar a atenção da questão do Banco Master, que é gravíssima do ponto de vista de corrupção e de sonegação. Pensam mais em si do que no país, porque isso é ruim para o Brasil. Pode ter consequências na área do sistema financeiro, na área da economia, não vai resolver nada em termos de combate ao crime e pode prejudicar a economia. Pedro Venceslau, tirar foco do Master significa afastar Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, desse escândalo de corrupção. Tem uma atenção de Geraldo Alckmin para esses impactos econômicos. E aí, o que a gente, olhando para essa fala, pode pensar sobre a ofensiva, né, o discurso do governo sobre a decisão de Trump? Existem duas preocupações hoje, né? Uma no setor financeiro e outra entre exportadores. No setor financeiro, é que países associados ao terrorismo não podem receber fundos de investimentos estrangeiros, ou pelo menos tem mais dificuldade para isso. Então pode acontecer, eventualmente, uma fuga de capitais. No que se refere aos exportadores, o temor é o seguinte: a partir do momento em que o Brasil entra numa lista de países associados ao terrorismo, isso passa a causar problemas de alfândega,
passa a haver um maior rigor alfandegário, ou seja, qualquer navio brasileiro que sai aqui do Porto de Santos, por exemplo, para desembarcar nos Estados Unidos e também na Europa, porque a decisão dos Estados Unidos pode ser repercutida na Europa, ele vai ser considerado um potencial alvo de terrorismo. Então, esse navio vai passar por uma inspeção muito mais rigorosa, vai para o fim da fila em relação a outros navios. Isso vai atrasar o desembarque dos produtos brasileiros, isso pode prejudicar demais a logística na hora de escoar esse produto pelos países da Europa e também pelos Estados Unidos. A princípio, é uma decisão dos Estados Unidos, mas isso pode ser usado, por exemplo, pela União Europeia para dizer que os navios brasileiros não podem chegar lá e simplesmente desembarcar os seus produtos. É muita consequência, né, em todos os níveis que a gente possa imaginar. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais.